cujo título é Boas Práticas de Farmácia. Está, portanto, ou vai decorrer com 3 palestrantes renomados, tanto no contexto da profissão na nossa comunidade, que é a Emma Paulino, membro do Comitê Executivo e secretária profissional da Federação Internacional Farmacêutica, FIP. Muito boa tarde, boa noite, doutora Emma Paulino. O segundo palestrante é Eduardo Tavares, presidente do Conselho de Administração da entidade reguladora independente da saúde de Cabo Verde, com a abreviatura ERIS. Muito boa tarde, doutor Eduardo Tavares. E o terceiro é o Arthur Nyaneng, diretor de serviços farmacêuticos do Hospital Central de Maputo, com a abreviatura HCM. Muito boa tarde, boa noite já em Moçambique, doutor Arthur. Dizer-vos que os programas que foram concebidos entre as duas organizações e que vão decorrer ao longo desses meses, entre a Federação Internacional Farmacêutica e a Associação dos Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa, cujo título que já anunciei é Oportunidades e Desafios para a Profissão Farmacêutica no Espaço Lusófono, nasce, tanto de um acordo entre ambas organizações, um memorando, que foi assinado, portanto, em novembro de 2020, na altura, em ocasião da 14ª reunião Congresso Mundial dos Farmacêuticos da Língua Portuguesa. Portanto, esse programa vai agregar uma série de atividades ao longo dos meses, e esta é a primeira, em que, obviamente, com os nossos 3 palestrantes já apresentados, e que versará sobre essas boas práticas de farmácia na nossa comunidade. Como objetivos, figuram abordar, portanto, a evolução na última década, focando as principais alterações desde a publicação das guidelines conjuntas entre a Federação Internacional Farmacêutica e a Organização Mundial da Saúde em 2011, em que ouviremos, portanto, experiências de Cabo Verde, de Moçambique e também de Portugal. E então, é sobre esse tema que hoje vamos aprender, recordar e aumentarmos tanto os nossos conhecimentos. Assim sendo, passo a apresentar o CV, uma súmula de CV da doutora Emma Paulino. Emma Paulino, membro do Comitê Executivo, secretária profissional da Federação Internacional Farmacêutica e presidente da Associação Nacional de Farmácias. Terminou a sua licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa em 2001, tendo concluído a sua pós-graduação em Farmácia Comunitária em 2003. Possui também a pós-graduação em Liderança pela American Society of Health System Pharmacy, que terminou em 2012 e concluiu a componente curricular do mestrado em Gestão da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública em 2014. É farmacêutica comunitária e exerce a profissão na farmácia, de que é também proprietária em Almada, Portugal. É atualmente diretora-geral e coordenadora profissional e científica da ESV. Foi até 2018, portanto, novembro, responsável pelo desenvolvimento e implementação de serviços farmacêuticos nas farmácias Colón. É membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos. Foi anteriormente presidente da seção de Lisboa e da região sul da Ordem dos Farmacêuticos entre 2012 e março de 2019. Membro da direção da Associação Nacional de Farmácias entre 2003 e 2012, e atualmente presidente desta mesma instituição.
Atualmente é membro do Comitê Executivo, enquanto secretária profissional da Federação Internacional Farmacêutica. Foi anteriormente CEO interina, vice-presidente e secretária da Seção de Farmácias Comunitárias. É presidente e coordenadora de projetos do Grupo de Jovens Farmacêuticos da mesma instituição e recebeu o galardão FIP Fellow em 2012. Emma Paulino é membro do Gender Equity Hub da Global Health Workforce Network, uma comunidade orientada para a ação que visa articular e catapultar o progresso das abordagens transformadoras de gênero para a força de trabalho em saúde, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. E, finalmente, é autora de uma coluna mensal sobre questões internacionais relacionadas a farmácias na Revista Portuguesa de Farmácia, Farmácia Distribuição. Em 2014, foi distinguida com o Prêmio Almofariz para a figura do ano. Portanto, sem mais delongas, e com esse vasto CV da nossa primeira palestrante, passo a palavra à doutora Emma Paulino. Faz favor, doutora Emma Paulino, o tempo é seu. Muito obrigada, antes de mais, pela amável apresentação e também, como é óbvio, pelo convite. É com muita honra e prazer que partilho hoje convosco, enquanto representante da Federação Internacional Farmacêutica, a importância que esta parceria e esta colaboração tem para nós, enquanto Federação Representativa dos Farmacêuticos a nível internacional, com a AFPLP. E também, pessoalmente, para mim, um grande prazer de estar a partilhar este espaço convosco hoje, a falar sobre um tema que é tão importante para o desenvolvimento dos farmacêuticos enquanto profissionais de saúde, e nomeadamente na sua prática clínica enquanto membros das equipas mais alargadas de prestadores de cuidados de saúde. Portanto, vou aqui partilhar a minha apresentação. Desculpa, com licença. Então, hoje vou falar sobre a evolução das boas práticas de farmácia na última década e especificamente qual é que foi o percurso do ponto de vista internacional, mas também depois a sua aplicação na prática num contexto nacional e nomeadamente em Portugal. Portanto, em termos de uma breve evolução histórica, nós temos o seu início, no fundo, em 1992, quando a Federação Internacional Farmacêutica desenvolveu padrões de qualidade, digamos assim, para serviços de farmácia, sob o título Boas Práticas de Farmácia em Farmácia Comunitária e Hospitalar. Este texto foi submetido à Organização Mundial da Saúde em 1994 e depois de vários fóruns de discussão e no fundo, de consenso, foi em 1999 aprovado então o documento conjunto FIP, Organização Mundial da Saúde, sobre boas práticas de farmácia, sendo que isto foi um marco histórico, porque na realidade é um documento conjunto com uma organização com bastante relevância do ponto de vista do desenvolvimento da saúde, e, portanto, reconheceu, no fundo, por esta via, o importante contributo que o farmacêutico tem para a saúde pública e para a saúde individual. Este documento foi publicado no 35º relatório do Comitê de Especialistas da Organização Mundial da Saúde sobre especificações para preparações farmacêuticas, especificamente este que aqui coloquei no slide. Em 1994, ou seja, mesmo antes desta publicação oficial por parte da Organização Mundial da Saúde, o grupo farmacêutico da União Europeia
numa sua Assembleia Geral, aprovou, no fundo, o documento para aplicação, digamos que, na Europa, ou seja, na União Europeia. E aqui o objetivo era efetivamente que houvesse um alinhamento dos países ao nível da União Europeia para a adoção deste documento como de uma diretriz para o desenvolvimento dos serviços farmacêuticos e para que servisse como um standard, digamos assim, de qualidade para os serviços prestados através, nomeadamente, das farmácias comunitárias, mas que depois também, como é óbvio, se alarga às farmácias hospitalares. Em 1994, e enquanto membros do próprio Grupo Farmacêutico da União Europeia, a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional das Farmácias trabalharam conjuntamente para traduzir o documento para português e, portanto, distribuem então e finalizam uma primeira versão deste documento para a língua portuguesa. Em 1995, com base neste documento, a Associação Nacional das Farmácias começou a organizar uma série de reuniões regionais para divulgação e debate deste documento, no mesmo ano, com a Ordem dos Farmacêuticos, estabeleceram ambas as organizações um protocolo de colaboração com o objetivo de divulgar e implementar estas boas práticas de farmácia. Lá está, mais uma vez, como um standard aspiracional, digamos assim, enquanto modelo de farmácia a adotar em Portugal. Portanto, foram depois, ao longo dos anos, sendo produzidos uma série de documentos e de instrumentos de auxílio à implementação deste conceito de boas práticas de farmácia, que, como se pode ver aqui, iniciou em 1997 com a apresentação e debate dos Objetivos de Qualidade, um documento que podem ver aqui à vossa direita, e que foi o primeiro documento já muito adaptado à realidade portuguesa, e em que foram estabelecidos, em relação e em coordenação com as diretrizes desse documento internacional, foram instituídos ou foram desenhados objetivos de qualidade muito mais específicos para o contexto nacional e para o contexto que as farmácias comunitárias, nomeadamente, tinham em relação a essas mesmas diretrizes. Em 1998 tivemos aqui um ciclo de apresentações por todo o país sobre as boas práticas de farmácia e o momento da mudança. Ou seja, demos aqui como título a este roadshow, digamos assim, sobre a qualidade, como o momento da mudança, para instigar as pessoas a avaliar a sua prática e a ver como é que poderiam atingir estes objetivos. Em 1999, 2000, passámos a falar já especificamente do conceito de qualidade e de como estas boas práticas de farmácia se associavam no fundo, a indicadores de qualidade e que isto seria o desafio do novo milénio, era nós obedecermos a estes critérios de qualidade em termos da prestação do nosso serviço. Como diz aqui outro roadshow que também foi feito em 2001, qualidade como um direito do doente e um dever da farmácia. E isto deu origem aqui a um programa, novamente, de mobilização junto da comunidade farmacêutica para realçar a importância desta documentação e desta filosofia. Em termos de adesão, em 1995, para terem uma percepção, nós tivemos 382 participantes, o que no universo como temos em Portugal de 2000 e na altura à volta de 600 farmácias, foi um universo bastante interessante. Em 97 aumentámos para 889 participantes, em 98 para 1367 participantes,
e em 99, 1.364 participantes e também no primeiro semestre 2.560. Ou seja, esta participação evidencia bem que é de mais de 50%, digamos assim, do número de farmácias que temos em Portugal, evidencia efetivamente a importância que os colegas deram a esta filosofia e a esta forma de se desenvolver enquanto modelo de negócio e modelo de prestação de cuidados. Continuámos a evoluir numa perspectiva de irmos também aproximando e adequando os objetivos. Quando um objetivo se tornava já atingido por todos, queríamos ser mais ambiciosos e ter outro tipo de objetivos. Portanto, em 2002 foi lançado um novo programa de formação, e aqui falando do referencial para a qualidade. Em 2003 oficializámos um sistema de gestão de qualidade para as farmácias, o que levou inclusivamente a que a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional das Farmácias promovessem um programa de certificação das farmácias que, no fundo, obedeciam aqui a estas normas, a ambas. Por um lado, às normas das boas práticas de farmácia e, por outro lado, a um referencial de qualidade do ISO 9001. Portanto, era uma certificação que se dava às farmácias e que ainda hoje há farmácias que mantêm e que, no fundo, introduzem aqui uma filosofia de desenvolvimento profissional contínuo e de continuidade, digamos assim, de foco no incremento da qualidade do serviço que é prestado. E pronto, até evoluímos do ponto de vista do próprio logotipo, iniciámos com o logotipo da esquerda, entretanto modernizámos o logotipo para o logotipo da direita. Quais foi que foram as mais recentes novidades? Em 2011 foram emitidas, houve uma atualização, digamos assim, das orientações da Federação Internacional Farmacêutica e da Organização Mundial da Saúde para as boas práticas de farmácia. Portanto, o novo documento que podem ver aqui à vossa direita e que está disponível através do website da Federação Internacional Farmacêutica. E em 2012 a Ordem dos Farmacêuticos traduziu para português este documento, que também está disponível online. No fundo é uma tradução direta, digamos assim, do documento em inglês para português. O que é que na sequência desta atualização foi feito? Ao longo do tempo foram feitas atualizações aos documentos, até que no fundo aquilo que temos ao dia de hoje temos uma nova versão portuguesa do Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, que foi atualizada em 2020, foi atualizada pelo Colégio de Farmácia Hospitalar e depois foi colocada a consulta pública e depois, no fundo, hoje em dia é um instrumento de trabalho para os serviços farmacêuticos hospitalares. E a nível da farmácia comunitária, optou-se por um modelo em que termos, no fundo, aquele documento base com as boas práticas de farmácia, e depois temos normas que nos orientam como é que nós nos podemos organizar em termos de infraestruturas e equipamento, sobre a organização da equipa, sobre como é que, no fundo, armazenamos, encomendamos, gerimos o nosso inventário, o nosso estoque de medicamentos e outros produtos de saúde, e depois algumas normas específicas, que temos um exemplo bastante recente sobre, por exemplo, a preparação individualizada da medicação, que é um serviço que as farmácias prestam, onde dividem os medicamentos em tomas semanais para as pessoas poderem seguir melhor a sua terapêutica e ter uma melhor adesão à terapêutica. Portanto, neste momento são estas as versões que nós temos em termos das boas práticas de farmácia e que, como disse, foram adaptadas e transpostas destes documentos que a FIP emanou e que foram traduzidos para português. Como é que isto se associa aqui à história dos serviços farmacêuticos em Portugal? Bem, dizer que os serviços farmacêuticos, nós já temos referência a este contributo do farmacêutico para além da dispensa de medicamentos desde 1968,
Por exemplo, aqui está bem explícito que ao farmacêutico não chega apenas ser um administrativo de gestão das receitas médicas, mas que tem de aportar valor na sua interação com a pessoa e com o prescritor. E, portanto, temos desenvolvido a nível nacional, mas também como é óbvio, com inspiração internacional, uma série de serviços que visam promover a adesão à terapêutica. Temos o serviço de vacinação, identificamos pessoas em risco de ter determinados desfechos piores em saúde, nomeadamente risco cardiovascular. Fazemos indicação farmacêutica de medicamentos não sujeitos a receita médica e prevenimos doenças através da participação em campanhas de sensibilização e de promoção da saúde. Como é que isto se enquadra em termos legislativos? A história dos serviços farmacêuticos em Portugal consagra-se neste Decreto-Lei 307 do ano de 2007, que no fundo é o regime jurídico das farmácias de oficina, que consagra a possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos e depois remete para uma portaria publicada no mesmo ano, em que reconhece que as farmácias foram, de facto, evoluindo na prestação de serviços de saúde e que, portanto, se transformaram em importantes serviços de saúde. E temos nessa portaria um elencar, digamos assim, do tipo de serviços que as farmácias podem prestar e que alguns deles, na realidade, já tinham vindo a ser prestados até 2007. Eram apenas, no fundo, quase que um consagrar desse contributo, nomeadamente a colaboração em programas de educação para a saúde, campanhas de informação, programas de cuidados farmacêuticos, que já tínhamos inclusivamente começado em 1995. Houve novos serviços, no entanto, a administração de vacinas, que foi um serviço que passou a ser disponibilizado em 2007, 2008, e a administração de medicamentos e primeiros socorros, por exemplo, que foram novos serviços que passámos a poder prestar nas farmácias. Mas, na realidade, as farmácias em Portugal têm um passado e uma tradição muito forte no desenvolvimento de serviços farmacêuticos, claro que, e como disse, também inspiradas em exemplos internacionais, e esperemos nós também que também inspiremos nós próprios, também colegas a nível internacional, para participar. Vou só aqui especificar um serviço, que é o da troca de seringas em Portugal, que foi dos primeiros serviços que as farmácias lançaram e que já tem mais de 25 anos, que envolveu um grande número de farmácias e que gerou aqui uma poupança para o Estado, que nos permitiu depois, numa portaria já publicada em 2016, ser remunerados ou ser pagos pelo Serviço Nacional de Saúde por este serviço, que visa, no fundo, trocar seringas usadas por novas seringas, de modo a impedir, digamos que, a propagação e a disseminação do vírus HIV. Portanto, aqui um contributo muito importante que as farmácias deram durante uma série de anos, de forma gratuita, e que a partir de 2016 passou a ser remunerado. Tivemos em 2018 uma atualização dos serviços farmacêuticos a poder ser prestados nas farmácias, portanto temos uma nova portaria que adicionou aqui especificamente consultas de nutrição, serviços simples de enfermagem, a realização de testes rápidos, programas de adesão à terapêutica e também cuidados ao nível da prevenção e tratamento do pé diabético. Portanto, tem havido uma atualização também ao nível dos serviços que podem ser prestados nas farmácias. Estes serviços farmacêuticos, na realidade, são, e podemos dizê-lo, uma expressão do ato farmacêutico. O ato farmacêutico está inscrito no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos e, portanto, é lei e especifica que algumas das atividades que integram o conteúdo do ato farmacêutico são desde a manipulação de medicamentos, a preparação individualizada da medicação, que também já falei, a questão da dispensa e administração de medicamentos de uso humano e veterinário, etc. E, portanto, aqui também temos a questão da vacinação e a monitorização do próprio efeito dos fármacos, que só é possível através da avaliação de sinais e sintomas ou de realização de testes nas farmácias, testes bioquímicos e fisiológicos que nos possam averiguar a efetividade e a segurança das terapêuticas. Que reflexões para o futuro? E terminando,
Temos de tirar maior benefício das tecnologias existentes, autonomizar mais os processos para termos mais tempo disponível para interagir com as pessoas e aumentar a eficiência dos processos. Em termos de recolha de dados, é muito importante recolhermos informação que nos permita depois contabilizar as poupanças que estamos a gerar, o que é que estamos a fazer, que impacto é que isso tem na saúde das pessoas. Portanto, esta recolha de dados é absolutamente essencial. Temos de promover uma atualização legislativa contínua, porque as necessidades da população vão evoluindo e as necessidades do sistema de saúde também, e portanto temos de ir atualizando a legislação de acordo com essas necessidades. Temos de garantir que as equipas das farmácias, e nomeadamente os farmacêuticos, têm as competências necessárias para responder a estes serviços e a estas necessidades crescentes e evolutivas da população, e temos de desenvolver uma consciência pública dos cidadãos, dos outros profissionais de saúde, dos próprios intervenientes políticos acerca da relevância do contributo do farmacêutico e de como é que nós podemos melhorar efetivamente a saúde pública e a saúde individual. E portanto estas são as nossas reflexões. Nós vemos a farmácia como parte integrante do sistema de saúde, um sistema de saúde centrado nas pessoas, e que, em conjunto com os outros profissionais de saúde e com as outras instituições de saúde, aportem mais valor ao cidadão e ao sistema de saúde no seu todo. Muito obrigada pela vossa atenção e termino aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o amável convite. Muito obrigado, doutora Emma Paulino, pela aula magistral. E vamos deixar as questões para o fim. Vou apresentar o nosso segundo palestrante, que é o Dr. Eduardo Tavares, que é presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora Independente de Saúde de Cabo Verde. É licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Unidade Federal Fluminense, Brasil, pós-graduado em Saúde baseada em Evidências, no Hospital Sírio-Libanês, também no Brasil. É mestre em Economia da Saúde e Farmacoeconomia na Universidade Pompeu Fabra, de Espanha. Iniciou a sua atividade profissional em 1996 no Instituto Nacional de Previdência Social. Em 2004, ingressou no Hospital Central Dr. Agostinho Neto como diretor dos serviços farmacêuticos. Em janeiro de 2007, ingressou na Agência Reguladora e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares, ARFA, como chefe da Divisão de Planeamento Operacional e Mercados. Em 2011, foi promovido a diretor de Direção de Regulação Farmacêutica, onde permaneceu até julho de 2016. Paralelamente, foi desenvolvendo outras atividades, como na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e, mais tarde, em 2010, na Universidade Intercontinental de Cabo Verde. Em julho de 2016, foi nomeado para o cargo de diretor-geral de farmácia do Ministério da Saúde e da Segurança Social, tendo se dedicado exclusivamente a essa função até maio de 2019. Altura em que tomou posse como presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora Independente de Saúde. Foi membro do Conselho Consultivo da ARFA, membro da Comissão de Altos Estudos do Fórum de Agências Reguladoras de Medicamentos da Lusofonia, PARMED, membro da equipa técnica de ação rápida, da Comissão de Oncologia e da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde de Cabo Verde. Participou na elaboração de diversos estudos e propostas legislativas nas áreas de regulação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Assim sendo, está o CV do colega Dr. Arthur Tavares. Faz favor, o momento é seu. Queremos que carbure todo o conhecimento e acervo que leva consigo. Muito obrigado.
Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de iniciar a minha intervenção apresentando os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da FPLP, o professor Dr. Éder Mota Filipe, à doutora Jamila Reis, portanto, diretora executiva da FPLP, aos outros palestrantes, Dr. M. Paulino, portanto, secretário profissional da FIP, ao Dr. Artur Nhaneng, diretor de Serviços Farmacêuticos do Hospital Central de Maputo, e ao Sr. Professor Dr. Santos Nicolau, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Angola, que está a moderar esta sessão. Gostaria também de deixar os meus cumprimentos a todos os participantes, amigos, farmacêuticos, que estão a participar neste webinar. Não gostaria de avançar antes de apresentar também agradecimentos à FPLP pelo gentil convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre o percurso das boas práticas de farmácia em Cabo Verde. Eu tentarei discorrer sobre os principais aspectos, aqueles que eu consegui captar durante estes curtos anos da sua existência formal enquanto norma aplicável às farmácias comunitárias. Agora eu vou partilhar a minha apresentação. Acho que alguém está com... Colega Luísa Namburete, desliga o microfone, faz favor. Colega Luísa Namburete, faz favor, o microfone desligado. Faz favor, doutor Eduardo Tavares. Obrigado. Eu iria discorrer sobre estes tópicos que estão a ver nos slides que eu estou a partilhar. Portanto, o histórico, o processo de elaboração das boas práticas de farmácia de Cabo Verde, o processo de implementação, bem como o ciclo de vida previsível para esse regulamento de boas práticas. Eu iniciaria, então, no histórico, para dizer que o primeiro e único regulamento de boas práticas de farmácia de Cabo Verde surgiu em 2017, portanto, tem uma vida ainda bastante curta e recente, e foi publicado pelo decreto, pela deliberação número 04/2017, de 1 de dezembro, portanto, quase já em 2018, portanto, uma deliberação do Conselho de Administração da extinta Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, ARFA, e a sua elaboração foi suportada pela cooperação com a nossa congênere portuguesa, portanto, Infarmed IP, Instituto Público, no âmbito de um orçamento de projeto financiado pela União Europeia, mais especificamente no eixo de convergência técnica e normativa. Entretanto, se recuarmos um pouco no tempo e avaliarmos os dados existentes da atividade inspectiva às farmácias comunitárias em Cabo Verde, facilmente constataremos que as condições de funcionamento da maioria delas já levavam em consideração os preceitos básicos das boas práticas de farmácia, ainda que de forma um pouco ortodoxa ou pouco harmonizada entre as diversas farmácias. Então, a questão que se coloca é a que se devia tal comportamento das farmácias, que sem uma norma nacional escrita e vinculativa da sua atividade, já elaboravam sobre grande parte ou parte relevante dos ditames das boas práticas de farmácia conhecidas em outras paragens. E neste momento, para tentar explicar este facto, eu vou basear-me no modelo de inspeção adotado pelas entidades competentes na matéria. Primeiro, a extinta Direção-Geral de Farmácia, e depois, mais tarde, também a já extinta ARFA, porque assim foi a ordem cronológica da criação dessas entidades e de intervenção das mesmas.
Entretanto, as mesmas tiveram um período ainda significativo de coexistência em termos de fiscalização, aproximadamente de 2009 a 2019. Ora, o que se verifica, então, nesses documentos de suporte à intervenção inspectiva levada a cabo pelas entidades competentes é precisamente um elevado grau de maturidade em termos de exigências, as quais muito se aproximam de um autêntico regulamento de boas práticas de farmácia e tinham na sua origem a interpretação extensiva e transversal do Decreto-Lei número 59/2006, de 26 de dezembro, que regula a autorização de introdução no mercado, o registro, o fabrico, a importação, a comercialização, os donativos e a publicidade de medicamentos de uso humano, bem como o Decreto-Lei 34/2007, que estabelece o regime de acesso à atividade farmacêutica em Cabo Verde, bem como os seus regulamentos publicados através de duas portarias, a portaria número 31 e a portaria número 32/2007. Por outro lado, existe um outro fator do qual não nos podemos esquecer e que teve bastante enorme influência naquilo que era a forma de elaborar das farmácias. E é precisamente a influência dos primeiros farmacêuticos cabo-verdianos, formados em países como Portugal, Brasil e outros, onde as normas de boas práticas de farmácia já se encontravam profundamente enraizadas e perenizadas. Doutor Tavares, desculpa importunar-lhe, não está transitando os slides. Não, é que eu só tenho esse slide e mais um. Ah, só tem, ok, desculpa. Só tenho os tópicos. Ah, bom, obrigado. De nada, de nada. Como eu ia dizendo, portanto, os países de formação dos primeiros farmacêuticos cabo-verdianos, que eram países como Portugal e Brasil, já tinham normas de boas práticas de farmácia que se encontravam profundamente enraizadas e, portanto, a adoção facultativa e informal dessas normas foi feita de forma natural. Portanto, na verdade, esse conhecimento que trouxeram do funcionamento e das regras e das normas de boas práticas de farmácia acabou por ter um papel fundamental na substrução desse comportamento natural das farmácias em Cabo Verde. Assim, e na sequência, por conseguinte, a decisão de elaborar e implementar formalmente as normas de boas práticas em Cabo Verde surgiu na ótica de melhorar a organização, harmonizar, aperfeiçoar os requisitos de funcionamento das farmácias comunitárias em Cabo Verde. Outra função pretendida seria a de servir como um guia técnico de suporte mais detalhado e de consulta para os colaboradores das farmácias comunitárias, tendo permitido ainda a harmonização da atividade inspectiva dispersa entre duas entidades com atribuições afins, portanto, as extintas ARFA e Direção-Geral de Farmácia. Sobre a sua elaboração, o processo da elaboração. A sua elaboração surgiu também num contexto político bastante favorável, em termos de cooperação, parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, no quadro do pilar de convergência técnica e normativa. Desta feita, o processo de elaboração da proposta contou com várias reuniões de trabalho presenciais e à distância entre os peritos designados pelas partes para fazer a apresentação de uma proposta de regulamento de boas práticas de farmácia. Na sequência, o draft inicial foi socializado e discutido com os principais stakeholders, portanto, farmácias, associações de consumidores, Ministério da Saúde, Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde, entre outros, tendo sofrido as melhorias decorrentes desse processo e alcançado um patamar muito aceitável de concordância por parte de todos. Como resultado deste processo muito participativo, pautado pela observância, essencialmente, dos padrões técnicos europeus, resultou um regulamento de boas práticas de farmácia adaptado à realidade local do setor farmacêutico cabo-verdiano e de fácil interpretação pelos seus destinatários. A sua implementação, ainda que em alguns casos de forma mais lenta, foi facilitada pelo processo em si. Portanto, um processo participativo com envolvimento
de todos os stakeholders. Neste momento, eu gostaria agora de destacar alguns aspectos importantes do regulamento de boas práticas de farmácia de Cabo Verde, alguns com impacto mais significativo na prática em farmácia de oficina e outros com menor impacto ou que o percurso de implementação tenha mostrado alguma dificuldade subjacente. O primeiro ponto ao qual eu gostaria de me referir seria o artigo 7º do Regulamento de Boas Práticas de Farmácia de Cabo Verde, que fala do Sistema de Garantia da Qualidade. Portanto, esta é uma introdução, é uma inovação em Cabo Verde, por ter introduzido a prática da produção de procedimentos escritos para as operações críticas desenvolvidas pelas farmácias comunitárias. E podemos considerar esta norma que as farmácias de oficina começassem a padronizar as práticas e a garantir a reprodutibilidade das mesmas, com as devidas adaptações ao seu funcionamento em particular, portanto, trazendo ganhos naquilo que seria o próprio funcionamento, a reprodutibilidade e a qualidade da prestação de serviço pelas farmácias comunitárias. Um segundo ponto ao qual eu gostaria de me referir seria o artigo 9º, que fala sobre os equipamentos. Portanto, este artigo introduz de forma clara, por um lado, a obrigatoriedade de as farmácias possuírem equipamentos de monitorização de temperatura e umidade, mas também de proceder à aferição periódica dos mesmos. E neste ponto, eu gostaria de referir que, obviamente, esta segunda parte, que tem a ver com a aferição periódica dos mesmos, tem apresentado dificuldades de implementação, porquanto existe uma dificuldade relacionada com a meteorologia oficial em Cabo Verde. Neste momento, eu particularmente não conheço nenhuma entidade em Cabo Verde que preste esse serviço de forma regular e ininterrupta. Portanto, este é um desafio que, obviamente, teremos que anotar, discutir e tentar ultrapassar na revisão ou utilização do Regulamento de Boas Práticas de Farmácia de Cabo Verde. Um terceiro ponto, eu gostaria de me referir ao artigo 10º, que fala do sistema informático, uma inovação, apesar de todas as farmácias em Cabo Verde estarem devidamente informatizadas, havia necessidade de regulamentar o sistema informático das farmácias, prevendo que a existência desse sistema informático acarretaria também o registro de todas as operações, bem como a rastreabilidade das mesmas. Portanto, todas as operações das farmácias deviam ficar registradas pelo sistema informatizado e implementado. Um quarto ponto ao qual eu gostaria de me referir tem a ver com a formação e desenvolvimento profissional do pessoal afeta as farmácias comunitárias. Este tem sido um aspecto muito desafiador, pois, apesar de haver uma consciência generalizada dessa necessidade, os obstáculos ainda são imensos para a sua operacionalização, devido essencialmente à escassez de ofertas formativas nas áreas de intervenção das farmácias comunitárias, sejam elas áreas administrativas ou especificamente técnicas da área de farmácia. Para finalizar, um quinto ponto que eu gostaria de me referir tem a ver com o artigo 25º, que é o laboratório. Portanto, este ponto tem sido muito discutido e efetivamente é discutível a obrigatoriedade da existência de um laboratório nas farmácias comunitárias em Cabo Verde, que ao longo dos anos tem vindo a perder a componente da manipulação, sendo que neste momento praticamente já não existe. Portanto, o laboratório é um espaço importante em termos de dimensão ocupado nas farmácias. O mínimo exigido é de 15 metros quadrados e, portanto, tem havido uma reclamação sobre a sua manutenção sem que haja qualquer utilidade associada a esse espaço. Portanto, é algo também que terá que ser eventualmente analisado e avaliado no momento da revisão do regulamento das boas práticas de farmácia para encontrar as melhores soluções sem penalizar as farmácias.
Agora, gostaria de passar a falar um pouco sobre o ciclo de vida previsto para o nosso regulamento de boas práticas de farmácia, portanto, onde temos inicialmente o ciclo, a parte do ciclo que já foi cumprido, portanto, a produção e elaboração do regulamento de boas práticas de farmácia, a sua implementação, conforme eu falei, foi uma implementação onde foram elaboradas as checklists baseadas no próprio regulamento de boas práticas para suportar as ações de inspeção. Houve uma ampla sensibilização para dar a conhecer às farmácias comunitárias os novos ditames previstos nos regulamentos de boas práticas de farmácia para que se pudessem adaptar. Houve, subsequentemente, a realização de diversas inspeções pedagógicas, portanto, não no sentido de penalizar, mas de apoiar as farmácias comunitárias na própria implementação do regulamento de boas práticas de farmácia. Subsequentemente, houve o seguimento da implementação efetiva do regulamento de boas práticas de farmácia através do seguimento através de inspeções com seguimento subsequente das medidas corretivas a serem implementadas, o que pressupõe também que haja uma reavaliação contínua do regulamento de boas práticas de farmácia e do seu impacto nos destinatários, precisamente para identificar e registar as melhorias, atualizações a serem consideradas no momento escolhido para a revisão do regulamento. E, finalmente, uma etapa que nós já estamos a analisar qual será o momento, seria a revisão e atualização, e, obviamente, o reinício do novo ciclo com um regulamento de boas práticas de farmácia renovado. Por hora, não querendo me alongar mais, era isto que eu tinha para vos apresentar, para partilhar convosco em relação ao pouco que sei em relação à evolução das boas práticas de farmácia em Cabo Verde. Portanto, muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Dr. Tavares, pela sua exposição. Não deixa de ser interessante o vosso percurso em Cabo Verde e vamos aguardar, portanto, que os participantes, depois, no fim, coloquem as suas preocupações. O último palestrante é o Dr. Arthur Nhaneng, que é diretor de serviços farmacêuticos do Hospital Central de Maputo, portanto, Moçambique. O Dr. Arthur completou em 2012 a licenciatura em farmácia pela Universidade de Lúrio, portanto, em Nampula, Moçambique. 2 anos depois, o curso de Gestão Farmacêutica Hospitalar pelo Indian Institute of Health Management Research University. Tem desenvolvido a sua carreira na área hospitalar, sendo em 2013 e 2016 responsável pela farmácia do Departamento de Pediatria, depois responsável pela farmácia da Clínica Especial e, desde 2016, diretor de serviços farmacêuticos do Hospital Central de Maputo. É também vice-presidente desde 2013 do Comitê Hospitalar de Terapêutica e Farmácias e membro da Comissão de Tratamento Antirretroviral. Em 2018, integrou a Comissão Nacional de Farmacovigilância. Além, portanto, da farmácia hospitalar, tem experiências como docente de farmácia hospitalar e farmacoterapia no Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique e no Instituto de Ciências de Saúde de Maputo. Com este CV, Dr. Arthur Nhaneng faz favor de poder dissertar sobre a vossa experiência em Moçambique e queremos escutá-lo e aprender. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Não sei se todos conseguem me ouvir. Boa noite. Boa noite, ouve-se perfeitamente.
Muito obrigado pela oportunidade que foi Agora, concedida a Moçambique para poder partilhar sua experiência em relação à aplicação das boas práticas. Boa noite. Boa noite, doutor Arthur. Agora chega com cortes, Não, A informação vai chegando com cortes. Deve ser. Vai chegando. Vou tentar mudar a rede de Wi-Fi para ver se melhora um pouco. Veja lá, faz favor. Boa noite, não sei se agora melhorou. Melhorou significativamente. Sim, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou partilhar aqui a aplicação prática, a aplicação das boas práticas de farmácia a nível hospitalar, concretamente a nível dos. Não sei se ainda continua com interferência, sim. Continua com interferência. Boa noite, doutor Arthur. Boa começa noite. Bem. Começa bem, mas depois continuamos ainda com dificuldade do som. Tem interferências. Deixa eu ver se mudo de posição. Tá. Boa noite. Não sei se agora melhorou um pouco. Melhorou, agora sim. Agora sim, melhorou. Tá bem. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou partilhar a experiência de Moçambique, concretamente a nível do Hospital Central, em relação às boas práticas de farmácia. Bom, podemos ver aqui na figura, temos a parte frontal do Hospital Central do Maputo, né, onde nós temos vindo a desenvolver as nossas atividades. Temos aqui a figura dos 4 presidentes, desde o presidente Samora Machel até ao presidente News, que é o atual presidente, e logo à frente também temos um mural em que estão lá os profissionais de saúde a cuidar dos pacientes. Bom, só para contextualizar mais um pouco também, o Hospital Central do Maputo ocupa uma área de cerca de 250 mil metros quadrados, portanto, é uma área bastante extensa e se formos a ver, por exemplo, para quem já teve a oportunidade de visitar o Hospital Central do Maputo, podemos ver aqui na parte frontal temos esta rampa, não é? E logo a seguir, mais ou menos aqui, temos os serviços farmacêuticos hospitalares. Mas se formos a ver, elas são centralizadas aqui, quer dizer, aqui é mais ou menos o sítio onde funciona a direção, mas os serviços farmacêuticos encontram-se estendidos em toda esta área aqui, desde a parte da ginecologia obstetrícia, logo no lado direito, e continuando mais um pouco, podemos encontrar um edifício do Departamento de Pediatria,
mais para frente também temos o serviço de psiquiatria, que está anexo ao departamento de medicina. E aqui no meio, no centro, onde temos o H, encontramos o departamento de ortopedia e também o departamento de cirurgia. Mais para o lado esquerdo, podemos encontrar o serviço de oncologia. Portanto, em toda esta área, nós temos, no mínimo, uma farmácia a funcionar. Significa que é bastante complexo, não é, para poder trabalhar a nível deste local. É um hospital de nível quaternário, portanto, nós temos basicamente 5 níveis em Moçambique, no Serviço Nacional de Saúde, desde o nível 0 até ao nível mais elevado, que é o nível quaternário. E também é um hospital de referência nacional, não é? Quer dizer que, além de atender os pacientes da província e cidade de Maputo, atende também os pacientes das restantes 2 províncias da Zona Sul. Estamos a falar da província de Gaza, também falamos da província de Inhambane, mas também os doentes dos outros hospitais centrais. Estamos a falar do Hospital Central da Beira, o Hospital Central de Quelimane, o Hospital Central de Nampula, também são referidos para este hospital. Não é? Quer dizer que é um hospital que, em termos de complexidade, é maior e também oferece melhores condições de atendimento em comparação com as outras unidades sanitárias. E também é um hospital de ensino, não é? A nível dos serviços farmacêuticos, nós recebemos estudantes de diferentes níveis, em média 100 estudantes por ano. Estamos a falar de estudante de nível superior, também estudante de nível médio. Estudante de nível superior, em média 30, basicamente são estudantes que vêm do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia. Estamos a falar disso, que tem, o resto são estudantes de nível médio que vêm das diversas instituições. E também desenvolvemos algumas ações de investigação científica. E, bom, este é mais ou menos o panorama dos recursos humanos e também dos recursos humanos, também da divisão do número de camas a nível do Hospital Central de Maputo. Só para salientar, nós temos cerca de 15 farmacêuticos a nível do nosso serviço, mas também temos aproximadamente 48 técnicos de farmácia que têm nos apoiado a desenvolver diversas atividades. O resto dos colegas são de apoio, estamos a falar do pessoal administrativo, também falamos do pessoal serventuário. E outra coisa que também importa referir aqui é que, para o funcionamento dos serviços farmacêuticos, nós nos apoiamos basicamente na Lei 4/98, que foi atualizada recentemente em termos de legislação, foi atualizada recentemente em 2017, é a lei que temos vindo a aplicar, e também existe um manual que tem nos apoiado muito a nível dos serviços farmacêuticos, que é o manual da professora Carmina Martins, manual que versa especificamente da farmácia hospitalar. E depois temos a lei também 3/97, só para contextualizar um pouco, que nos auxilia na gestão dos psicotrópicos e estupefacientes. E também existe um manual de procedimentos que foi elaborado em 2007, que tem vindo a nos apoiar a nível dos serviços farmacêuticos, que também está em processo de atualização. Portanto, eu vou me debruçar especificamente na aplicação prática dessas leis a nível dos serviços farmacêuticos hospitalares. Bom, esta é a imagem da entrada, a imagem da entrada principal do nosso serviço. Estamos a falar dos serviços farmacêuticos. Esta é a imagem mais ou menos da farmácia central, e que acaba sendo o cartão de visita do nosso serviço de farmácia. Estes são os recursos humanos que já havia me referido anteriormente. Em termos de organização e funcionamento, importa salientar que é um serviço de apoio clínico e subordina-se diretamente à direção clínica do hospital. E outro aspecto também que gostava de salientar aqui é que nós estamos em processo de transição para
o departamento, faltando apenas a ratificação pelo Tribunal Administrativo. Isso vai conferir uma outra dimensão em termos da estrutura administrativa em termos daquilo que é a estrutura administrativa do Hospital Central, porque enquanto serviço nós temos alguma limitação de atuação, e se passarmos para o departamento, queremos acreditar nós que pelo menos alguma coisa irá melhorar ainda mais. E que, bom, sendo um hospital público, né, o sistema de abastecimento também é um sistema bastante fechado. Existe uma entidade que fornece os medicamentos especificamente ao Hospital Central, estamos a falar da Central de Medicamentos e Artigos Médicos, e que de 15 em 15 dias depois nós fornecemos às diversas farmácias que existem a nível do hospital. Uma outra coisa que também gostava de ressalvar é que para a funcionalidade desta área de fornecimento de medicamentos, nós trabalhamos muito com o manual de procedimentos que havia me referido anteriormente, que foi elaborado em 2007, que atualmente também está em processo de atualização, que é para nos apoiar naquilo que é a aplicação prática das boas práticas de farmácia. Em relação às atividades desenvolvidas, basicamente existem aquilo que são as funções farmacêuticas básicas, que são de seleção de medicamentos. Esta seleção de medicamentos, geralmente, ela é feita em coordenação com o pessoal clínico, daquilo que os clínicos vão solicitando. Com base nisso, nós acabamos elaborando uma requisição de medicamentos. Agora, em relação à aquisição, basicamente, como havia me referido anteriormente, quem nos fornece medicamentos é a Central de Medicamentos e Artigos Médicos, é uma e única entidade só. Mas em situações em que, por exemplo, esta entidade não dispõe, nós temos que encontrar alguma alternativa a nível do hospital, que é para poder garantir o fornecimento regular dos medicamentos ao paciente e garantir que este também saia do hospital curado. E depois também armazenamos os medicamentos, né? Temos o nosso armazém, e também existem os diversos depósitos, ou mini depósitos, podemos assim chamar, aquilo que são as farmácias dos departamentos, que a partir daí o medicamento acaba chegando ao hospital. E também fazemos a distribuição de medicamentos, basicamente olhando para 4 sistemas principais de distribuição de medicamentos. Esses sistemas principais nós podemos encontrar também no manual que eu me referi anteriormente, da professora Carminda Martins, que tem nos apoiado bastante para poder desenvolver essa atividade, desde a distribuição coletiva, que é a mais predominante, depois temos a distribuição por dose unitária, temos estoque nivelado, principalmente naqueles locais em que há maior fluxo dos pacientes, e também temos a dose individualizada para pacientes que apresentam características muito específicas. Agora, também desenvolvemos algumas atividades mais avançadas, principalmente aquelas que nós consideramos de atividades clínicas. Nós, como farmacêuticos, temos a obrigação de participar nas sessões clínicas em cada um dos departamentos que existem a nível do hospital, onde nós atuamos. Temos essa obrigação de participar. E depois, periodicamente, fazemos a revisão das prescrições médicas. Estamos a falar de receitas médicas e Cardex. Um aspecto que eu queria salientar é que bom, essa atividade é uma atividade que nós podemos considerar nova, porque por muito tempo Moçambique andou com carência de farmacêuticos. Só a partir de 2013 começou a haver uma massificação. Quando começaram a sair os primeiros farmacêuticos da Universidade de Lúrio, também da Universidade de Zambésia e também da Universidade Católica de Moçambique. Antes, os farmacêuticos eram formados apenas no ISCTEM. Então, havia uma limitação em relação àquilo que era a atuação do farmacêutico. Os farmacêuticos basicamente limitavam-se mais para aquilo que eram as atividades básicas, e não tinham tempo suficiente por causa da sobrecarga para o desenvolvimento das atividades um pouco mais avançadas. E
Também desenvolvemos atividades de farmacovigilância, né? É verdade que isto ainda constitui um desafio muito grande para nós, porque continuamos ainda com subnotificações, principalmente para aquelas reações adversas que acontecem diretamente nos pacientes, porque nós não passamos muito tempo com eles e ainda sentimos alguma dificuldade, principalmente na notificação dessas situações. Agora, aquilo que são, por exemplo, problemas relacionados com a qualidade, nós facilmente detectamos, porque a nível dos serviços farmacêuticos nós temos lá o medicamento. E à medida que nós vamos abrindo, por exemplo, as embalagens, nós podemos constatar uma e outra situação. E para nós é muito mais fácil de fazer a notificação do que as notificações que acontecem diretamente aos pacientes. E agora, em relação ao Covid-19, bom, esta é uma realidade nova para nós, não quero acreditar que sejamos nós só, a nível dos outros países, mas é uma situação que trouxe um agravante e, de certa forma, uma sobrecarga para aquilo que é o funcionamento do hospital. Houve necessidade de abertura de uma nova farmácia no centro de isolamento de Covid-19, que antigamente nós chamávamos de enfermaria de trânsito, porque em Moçambique existem locais específicos para o internamento de pacientes e que nós, a nível do Hospital Central, não internávamos primeiramente os pacientes simplesmente transitavam para as outras enfermarias, para as outras unidades sanitárias, mas por causa da sobrecarga, houve necessidade de transformar o centro de a enfermaria de trânsito no centro de isolamento Covid. E desta forma nós fomos obrigados a disponibilizar medicamentos para o tratamento de Covid e também de outras patologias associadas. Uma condição que anteriormente nós não tínhamos. E depois houve necessidade também de disponibilizarmos o oxigênio medicinal, limitávamos simplesmente para as outras enfermarias, mas por causa da abertura desta nova enfermaria, houve necessidade de disponibilizarmos lá o oxigênio medicinal. Salientar que na primeira vaga, nós usávamos cerca de 60 cilindros por dia numa enfermaria de mais ou menos 60 camas e o tanque de oxigênio, o oxigênio líquido neste caso, era abastecido uma vez por dia na primeira vaga. Penso que aqui houve uma pequena falha na transcrição. E na segunda vaga, a vaga que aconteceu mais ou menos em janeiro até março, né, nós passamos de cerca de 60 cilindros por dia para cerca de 160 cilindros e o nosso fornecedor também foi obrigado a trabalhar durante 24 horas de tempo e também nós tínhamos que estar sentinela para poder dar vazão a esta situação. E também o tanque de oxigênio passou a ser abastecido 2 vezes por dia. É um tanque que antigamente fornecia apenas o departamento de cirurgia, ginecologia e pediatria, mas houve necessidade de uma derivação especificamente para esta enfermaria para poder responder às necessidades. Bom, esta é uma imagem mais ou menos da enfermaria de trânsito, né? Antes era uma enfermaria de oftalmologia, depois passou para tratamento de casos específicos de Covid-19. Podemos ver aqui na primeira imagem os diversos tanques, os diversos cilindros que são usados para o fornecimento de oxigênio medicinal. E do lado direito, podemos encontrar o tanque que foi derivado para o centro de isolamento, uma condição que anteriormente não acontecia. Passou a ser abastecido 2 vezes por dia, enquanto que anteriormente para o funcionamento normal dos departamentos que anteriormente me referi, cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, era abastecido apenas uma vez. Agora, também existem, a nível dos nossos serviços farmacêuticos, temos tido reuniões regulares, principalmente com os nossos fornecedores, aquilo que consideramos boas práticas, com os nossos fornecedores para minimizar situações de ruptura de medicamentos. Uma situação que nós estamos a atravessar agora é de
trabalhar com um orçamento muito deficitário, tanto a nível do hospital, mesmo a nível dos nossos fornecedores de medicamentos, que muitas das vezes nos fornecem quantidades que não são suficientes para poder satisfazer as necessidades dos pacientes. E, regularmente, depois de um certo período de requisição, nós temos que sentar com eles para, mais ou menos, darem aquilo que são as prescrições de recepção de medicamentos da parte deles, e aquilo que não nos forneceram também, nos explicarem mais ou menos como é que nós, qual é a real situação deles, para que nós, a nível do Hospital Central, possamos ultrapassar. Também uma partilha regular de informação da disponibilidade de medicamentos com os prescritores, porque uma situação que tem acontecido, ou que acontecia, nós estamos a minimizar agora, é de prescrever medicamentos que às vezes não é possível encontrar a nível das nossas farmácias. Às vezes o doente ficava muito tempo na bicha para depois o farmacêutico ou o técnico de farmácia dizer que, olha, nós não temos esses medicamentos. Então, era muito desgastante para alguém que já vai ao hospital doente, para depois ficar muito tempo também na bicha. Então, essa é uma situação que nós vamos encontrar uma maneira de minimizar. Também, atualmente, estamos a preparar e partilhar panfletos com informações inerentes à diluição de medicamentos com os departamentos de serviço. Principalmente o departamento de pediatria, que apresenta características muito peculiares. Há dias nós reunimos com eles, principalmente os enfermeiros, que apresentaram várias dificuldades em relação à diluição de determinados medicamentos, e os médicos, às vezes, ao prescrever, não explicam essas situações. Falo concretamente, por exemplo, da morfina, não explicam mais ou menos que é preciso diluir vancomicina, imipenem e cilastatina. Na reunião que tivemos, chegamos a um consenso de que não, há uma necessidade de nós, a nível da farmácia, prepararmos panfletos para poder partilhar com os enfermeiros, para ver se minimizamos essas situações e garantimos uma atenção mais integrada ao próprio paciente. E também uma situação que nos inquieta bastante é o sistema de distribuição que temos atualmente, né, que é o coletivo, em que os enfermeiros fazem requisição de medicamentos e dificilmente nós temos uma ideia clara daquilo que são do número exato dos doentes que existem a nível das enfermarias. E às vezes os números são extrapolados e fornecemos quantidades que às vezes não são muito realistas. E desta forma nós acreditamos que com a efetivação da distribuição de medicamentos por dose unitária, isso também pode nos ajudar. Também, para o caso de medicamentos termoláveis, os colegas que trabalham no depósito de medicamentos fazem uma monitoria regular da temperatura, que é para garantir a integridade dos medicamentos, principalmente em relação à conservação, que não hajam oscilações muito drásticas de temperaturas e que possam danificar os medicamentos. E eles vão registrando nessas folhas que existem aqui nos expositores, não é? As variações das temperaturas. Se houver uma oscilação muito drástica, os colegas reportam e nós acionamos o pessoal da manutenção para poder corrigir a situação. Nós podemos ver aqui na imagem do meio também uma colega que tem um módulo de dose unitária para a distribuição de medicamentos, especificamente no departamento de ortopedia, onde a dose unitária é efetiva, porque está mais do que comprovado. Nós já fizemos vários estudos e vemos realmente que a dose unitária é a melhor em relação à distribuição de medicamentos, pelo menos temos menos desperdícios, não é? E também há uma participação de nós, como farmacêuticos, naquilo que é a terapia do paciente. E depois temos uma outra imagem aqui de colegas que fazem distribuição de medicamentos ainda por sistema coletivo, né, em que os enfermeiros trazem as requisições. Podemos ver aqui no centro da mesa as requisições que os enfermeiros trouxeram e que os colegas estão aqui a preparar a medicação para poder aviar. Agora, em relação aos desafios e oportunidades, o professor Helder esteve cá em Moçambique e o Dr. Jorge Batista há algum tempo atrás, e nós apresentamos uma situação que nos inquietava muito em relação à preparação de citotóxicos,
Nós estamos a preparar citotóxicos em condições não muito adequadas, e uma das experiências que recordo, chegaram a partilhar aqui, não me recordo qual é o país exatamente, que tinha mais ou menos cabines de fluxo laminar que eram menos custosas, não é? E que ajudavam bastante na minimização do risco de contato com os citotóxicos. Neste momento, nós temos está na fase final a colocação das cabines de fluxo laminar, que é para passarmos a preparar os citotóxicos em condições apropriadas. Uma outra coisa que também ainda nos inquieta bastante é a questão da revitalização da nossa farmacotecnia, né? Nós sentimos que o nosso laboratório está a ficar obsoleto e que, principalmente neste momento em que nós enfrentamos situações muito grandes de ruptura de estoque de medicamentos, podia ser uma mais-valia para nós. E também parcerias em ensaios clínicos através do núcleo de investigação científica a nível do Hospital Central de Maputo. Há colegas que estiveram fora, voltaram, depois tivemos a discutir esta questão da colocação de um centro de ensaios clínicos a nível dos serviços farmacêuticos. Também quero acreditar que das visitas que tivemos com alguns parceiros nossos, quero crer que a Ordem dos Farmacêuticos também chegamos a abordar esta questão. Mas olhando para aquilo que é o panorama, por exemplo, do Hospital Central de Maputo, nós achamos que trabalhar de forma isolada podia ser muito mais complicado ainda. Conforme referi anteriormente, nós ainda continuamos como serviço e em termos da hierarquia administrativa do hospital, estamos num nível muito inferior. Talvez passando para o departamento, dessa forma, alguma coisa talvez poderia mudar. Nós achamos que seria melhor nos juntarmos a um núcleo de investigação científica a nível do hospital, que existe a nível do Hospital Central de Maputo, que é coordenado pela Direção Científica e Pedagógica, para poder efetivar essas atividades. E depois, um outro desafio também, ao mesmo tempo, seria a produção local de oxigênio medicinal. Está mais do que comprovado que produzindo oxigênio a nível do hospital, através das usinas, é menos custoso continuarmos a comprar oxigênio da forma como compramos atualmente. E também a qualificação dos recursos humanos, dos serviços farmacêuticos, principalmente na área clínica, para responder àquilo que são as necessidades atuais do nosso serviço farmacêutico, também do nosso... Desculpa, faz favor, doutor Arthur, faz favor. Dizia que uma produção local de oxigênio medicinal para nós podia ser melhor. Temos experiências de uma empresa que implantou no hospital 2 usinas para a produção de oxigênio e comprovamos que era menos custoso do que comprar oxigênio na entidade que compramos atualmente, né? E também a qualificação dos recursos humanos, dos serviços farmacêuticos, para poder responder àquilo que são as necessidades atuais, principalmente na área clínica. Na área de gestão também ainda sentimos que há alguns desafios. Também a questão do segmento farmacoterapêutico, principalmente em doentes, né, principalmente aqueles doentes crônicos, nós achamos que é um desafio para nós, que talvez numa próxima oportunidade podemos ultrapassar. Bom, esta é a imagem do nosso laboratório farmacotécnico, né? Bom, é um laboratório que atualmente nós estamos a produzir grandes coisas e que, bom, espera muito de nós como farmacêuticos, talvez não como farmacêuticos de Moçambique só, também dos outros países, se puderem nos apoiar na revitalização desta nossa área. Principalmente na área de pediatria, os nutricionistas ressentem-se muito da falta de formulações específicas para a pediatria e que já vieram ter conosco por várias vezes para ver se podíamos preparar algumas formulações, principalmente de nutrição parenteral, para podermos satisfazer as necessidades da pediatria. Unidade de cuidados intensivos e neonatologia, mas
das conversas que tivemos com a direção do hospital, principalmente com o orçamento deficitário que temos atualmente, também na entidade que nos fornece medicamentos, nós achamos que ainda é uma miragem para nós, mas que não podemos deixar de sonhar. Esta é a imagem da Sala Branca. Se podemos ver aqui as cabines de fluxo laminar, desde o lado esquerdo, a primeira imagem do lado esquerdo, também a segunda imagem do lado direito, né? Para as pessoas que passaram do nosso serviço há alguns anos atrás. Bom, esta realidade não encontraram e nós explicamos que era um projeto que estava em andamento, mas, conforme expliquei anteriormente, é uma situação que só falta apenas efetivar-se para ver se nós preparamos medicamentos em condições apropriadas para podermos garantir fornecimento aos doentes, uma proteção nossa como profissionais de farmácia, mas também uma segurança no próprio paciente. Bom, era isso que eu tinha para partilhar neste webinar em relação àquilo que são as aplicações práticas, bom, desculpa, passa a repetição, de boas práticas em farmácia. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Arthur Nhaneng. Acompanhamos as 3 apresentações, 3 países. A doutora Emma Paulino, que falou praticamente de todo um histórico das normas de boas práticas em Portugal. Também o doutor Tavares, que fez uma dissertação sobre o seu percurso, tanto das normas, dessas boas práticas em Cabo Verde, e finalmente o doutor Arthur, que também acaba de dar-nos toda uma série de lições que eles foram implementando em Moçambique. Temos um momento, portanto, de interação, de debate. Gostaríamos que as pessoas interessadas em alguma pergunta levantassem as mãos e o coletivo que está fazendo a gestão da sessão vai tomando apontamentos e depois, então, vamos dar a palavra. Temos 15 minutos para o debate. Faz favor. Não há ninguém inscrito? A comissão organizadora? Não. Sim. Faz favor, diretor executivo. Não havendo perguntas, então vamos. Nós temos aqui algumas perguntas que inquietam a moderação e gostaríamos de saber dos 3 colegas que bem apresentaram as suas, digamos, dissertações. Temos uma pergunta para cada um e uma que é coletiva. As 3 primeiras são: quais são ou foram as principais alterações ao nível das boas práticas de farmácia que a Federação Internacional Farmacêutica introduziu ao longo dos anos? Esta pergunta é para a doutora Emma Paulino. A outra pergunta: qual foi a reação das farmácias de Cabo Verde quando foram obrigadas a implementar as boas práticas de farmácia comunitária? Doutor Tavares, isso é para si. E o doutor Arthur: qual é o principal desafio a nível da farmácia hospitalar neste momento em Moçambique? E uma que é geral para os 3: qual é a opinião dos oradores sobre o futuro da implementação dos serviços farmacêuticos atendendo às alterações que a Covid-19 nos impõe? Portanto, vamos na mesma sequência começar respondendo. Primeiro a doutora Emma Paulino, a seguir o
Dr. Eduardo Tavares e, finalmente, o Dr. Arthur. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Professor, pela questão, que é muito relevante. As alterações, nós temos dois documentos, aquele primeiro que era um documento mais geral, o segundo documento já era mais, digamos que era mais detalhado, do ponto de, tinha objetivos, tem objetivos específicos, tem a descrição dos processos, está orientado para no fundo, tem uma narrativa acerca das várias fases do circuito do medicamento e depois dos serviços que têm de ser colocados em cima do circuito do medicamento para garantir a sua efetividade e segurança, e portanto é muito mais detalhado este último documento e já fala de serviços que vão para lá, digamos que, e já fala sobre normativos que vão para lá da organização das infraestruturas e da equipa e dos serviços, e já fala de serviços como, por exemplo, a administração de vacinas e medicamentos injetáveis, que já era uma realidade em alguns países, inclusivamente em Portugal. Portanto, é muito mais detalhado, é mais específico e mais objetivo, e dá exemplos específicos sobre, no fundo, serviços que acrescentam valor ao utente e para os quais e que já estão implementados em diferentes países. E, portanto, a maior alteração em relação ao primeiro documento é que o primeiro documento era mais conceptual, de uma filosofia de boas práticas de farmácia, enquanto que o segundo documento é mais objetivo no tipo de serviços que podem ser prestados e que representam, no fundo, essas mesmas boas práticas. E obrigada mais uma vez pela questão. Muito obrigado. Dr. Tavares. Olá, obrigado pela questão. É uma questão interessante, muito interessante. E para responder-la, eu basear-me um pouco naquilo que foi a minha própria apresentação, dizendo que efetivamente as farmácias de Cabo Verde sempre quiseram estar alinhadas com as melhores práticas a nível de funcionamento, a nível das condições de funcionamento das farmácias. É certo que houve diversos condicionalismos contextuais ligados à própria dinâmica do setor farmacêutico em Cabo Verde que impediram um avanço mais rápido na implementação das melhores práticas. Mas quando foi produzido o regulamento, portanto foi formalizado um documento onde continha as regras para harmonização do funcionamento, o estabelecimento de critérios muito bem definidos sobre como deveriam funcionar as farmácias, não houve resistência das farmácias, portanto foram parceiros na implementação do regulamento de boas práticas, portanto foi um processo no qual participaram ativamente, portanto, da própria produção do regulamento de boas práticas de farmácia em Cabo Verde e, portanto, no momento da implementação já conheciam o que ia ser implementado. Portanto, houve uma abertura muito grande e um alinhamento muito grande das farmácias em Cabo Verde com aquilo que eram os preceitos estabelecidos no regulamento de boas práticas. Obviamente que existem determinadas situações que acabam por acontecer durante a implementação, situações que têm a ver com conjunturas porque passam determinadas farmácias ou situações conjunturais do próprio país, mas de uma forma global o regulamento de boas práticas foi muito bem aceito e tem contribuído ativamente e de forma preponderante para a melhoria das condições de funcionamento das farmácias comunitárias. Muito bem. Dr. Arthur, por favor. Muito obrigado. Alô, Dr. Arthur? Alô? Obrigado pela questão. Bom, dos farmacêuticos a nível hospitalar, que nós continuamos a sentir até hoje, está
Não se ouve, não se, está em silêncio, há interferência. Utiliza o mesmo sistema da exposição. Doutor Arthur. Bem. Doutor Arthur. Considerando alguns problemas de som, professor Santos Nicolau, eu ia sugerir aceitar as questões que estão. Há pessoas que pediram para intervir, para colocar questões, enquanto o colega consegue resolver a questão de som. Vejo aqui que levantou a mão o nosso colega Gonçalo Sousa Pinto, responsável do desenvolvimento da profissão farmacêutica junto da FIP. Tem a palavra. Muito obrigado a todos, obrigado Jamila também pela oportunidade. Eu estava a escrever a questão no chat, mas agradeço a oportunidade de a realizar de viva voz, digamos. A questão é dirigida aos colegas de Cabo Verde, de Moçambique e também ao próprio moderador de Angola, e tem a ver com de que maneira poderiam ver a utilidade e a execuibilidade, digamos, de produzir uma versão nacional adaptada às realidades e às necessidades dos sistemas de saúde e dos doentes dos vossos países, com base nos documentos da FIP e da OMS e também da Ordem dos Farmacêuticos da ANF de Portugal, e de que maneira que a FIP poderia apoiar esse processo de alguma maneira. Obrigado. Alô? Diretora executiva, eu não consigo visualizar os colegas que vão levantando as mãos a querer intervir. Faz favor, pode seguir a gestão. Temos outro pedido de intervenção por parte do colega Hassan Raul. Tem a palavra, colega. Sim, boa noite. Sim, muito boa noite, pode pôr a questão. Obrigado. Eu já estava a interagir mesmo no grupo do chat através de mensagem. A primeira pergunta, queria parabenizar primeiro todos os oradores, os 3 oradores, pela partilha da experiência nesta matéria que hoje foi apresentada de boas práticas farmacêuticas. A minha primeira pergunta era sobre o acasalamento, principalmente quando há medicamentos de especialidades versus protocolos terapêuticos, tendo em conta que em quase todos os países que apresentaram a experiência, temos aquilo que são médicos e também alguns farmacêuticos que são estrangeiros. Então, queria perceber qual tem sido o método que tem sido usado para o acasalamento dos protocolos terapêuticos versus medicamentos de especialidade a serem prescritos para esses pacientes. A segunda pergunta ia direcionar ao Dr. Arthur Nhaneng, do Hospital Central de Maputo. Em Moçambique, nós temos assistido uma ligeira subida de números de notificações de reações adversas, mas tendo em conta que temos também assistido uma proliferação de farmácias privadas, clínicas privadas, e principalmente aquilo que nós afirmamos como a automedicação. Qual tem sido o papel, né, dos serviços farmacêuticos no Hospital Central de Maputo para melhorar aquilo que são as notificações adversas medicamentosas? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu proponho que se recolha todas as perguntas e depois os colegas poderão responder em função daquelas que lhes foram dirigidas, e, portanto, tenho aqui também a sinalização da colega Célia Marcos Citói com uma questão a colocar. Tem a palavra, colega. Boa noite. Primeiro, parabenizar pela oportunidade de participar na sessão das boas práticas farmacêuticas.
Sou Célia Marques, estou estudante do curso de licenciatura em farmácia e técnica de farmácia alocada numa farmácia comunitária. As minhas perguntas já foram, acabei colocando no chat e já foram esclarecidas. Obrigada. Jamila, penso que não temos mais ninguém com a mão levantada. Sim? Jamila? Sim, sim. Não temos mais ninguém com a mão levantada? Quer terminar o... Sim, portanto, houve um problema aqui de ligação, portanto, eu passava a palavra aos colegas que queiram pronunciar sobre as questões que foram levantadas. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer pelas questões colocadas, vou tentar responder aquelas que considero que estou em condições de ser algumas considerações. Temos uma questão que é qual a opinião sobre as alterações das boas práticas de farmácias, levando em consideração os condicionalismos impostos pela Covid-19. Penso que essa é a questão, se bem entendi. E sobre essa questão, efetivamente, dizer que a Covid-19 veio afetar o funcionamento de todos os setores da economia a nível dos países, e o setor da saúde, o setor farmacêutico não ficaram imunes aos condicionalismos impostos pela Covid-19. Obviamente que as farmácias comunitárias nesse quesito tiveram um papel muito importante, mas também tiveram que se adaptar aos próprios condicionalismos impostos pela Covid-19. Para colmatar ou tentar atualizar de uma forma permanente os itens das boas práticas de farmácia, neste caso a entidade reguladora independente da saúde emitiu, através da Direção da Regulação Farmacêutica, várias circulares normativas e circulares informativas com novas regras associadas, obviamente, à Covid-19, que deveriam ser implementadas pelas farmácias para ajudar a prevenir e a combater a propagação do vírus da Covid-19. Portanto, a adaptação que nós encontramos neste momento foi essa. Obviamente que no momento de revisão, de atualização do regulamento de boas práticas, muitas das questões que foram abordadas e foram tratadas no âmbito da Covid-19 poderão também estar refletidas, caso couber, caso uma discussão ampla entre os diversos setores da saúde, do setor farmacêutico, haja esse entendimento. Obviamente que várias dessas normas que foram emitidas poderão integrar um regulamento de boas práticas atualizado ou revisto. Portanto, esse é o contributo que eu queria dar nesta questão. Muito obrigada. Eu estava a falar com o colega que está com problemas técnicos em se juntar a nós. Eu penso que, considerando o adiantado da hora, algumas das questões que foram resolvidas, foram já respondidas. A disponibilidade aqui por parte da FIP, penso que fará todo o sentido nesta fase
de adaptação e de resposta aos novos desafios e, portanto, e também oportunidades para a profissão. E, através da FPLP, portanto, poderão fazer chegar aquilo que são as expectativas e as formas como como consideram que seja a FIP como a FPLP possam suportar um processo de adaptação e de disponibilização de normas em língua portuguesa. Antes de terminar, considerando o avançado da hora, eu convidaria cada um dos palestrantes a uma nota final, começando pelo colega, não sei se neste momento já conseguimos ouvi-lo, nosso colega Artur Luís, que estava com problemas de ligação. Começaria pelo colega por uma mensagem final, a laia de encerramento. Acredito que os problemas se mantenham ainda. Eu acho melhor passar à doutora Emma. Passo então a palavra à doutora Emma Paulino para uma mensagem final aqui para o nosso coletivo de colegas que puseram aqui algumas questões e que estiveram aqui a ouvir a problemática relativa à implementação de boas práticas de farmácia. Muito obrigada. Eu fui tentando também responder aqui a algumas questões que foram sendo colocadas no chat. De qualquer maneira, estamos disponíveis, como é óbvio, para responder a outras questões. Não sei se já conseguir. Se relevante. De qualquer maneira, apenas sublinhar aquilo que a doutora Jamila Reis já teve a oportunidade de dizer. Não sei se consegue me ouvir. Não. Apenas reiterar aquilo que a doutora Jamila Reis já disse em relação à disponibilidade da Federação Internacional Farmacêutica para quaisquer esclarecimentos adicionais e para um apoio, no fundo, através também desta colaboração que temos com a FPLP na persecução destas medidas que em conjunto fazem com que efetivamente a missão do farmacêutico seja mais amplamente reconhecida e que também traga satisfação profissional a todos aqueles que escolheram esta missão para a sua vida. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e por esta oportunidade. Somos nós a agradecer a disponibilidade de todos os palestrantes, do moderador, que entretanto também teve alguns problemas, portanto este fórum de farmacêuticos de língua portuguesa normalmente está também sempre com questões muito claras que têm a ver com os problemas de ligação, mas nós fazemos questão de que este memorando entre a FPLP e a FIP consigam ultrapassar estas questões técnicas de comunicação e consigam realmente promover a aproximação entre os colegas. Agradeço a participação de todos os que estiveram aqui neste webinar, reforçando a disponibilidade para, mesmo fora deste espaço, através dos contactos que conhecem, fazerem chegar questões, sugestões de atividades que possam ser desenvolvidas conjuntamente e que vão de encontro às expectativas. O objetivo é uma aproximação cada vez maior e uma dinamização do funcionamento destas associações. Fiquem com atenção a este programa que nos vai acompanhar para o resto do ano. A próxima sessão será já no dia 21 de julho, sobre doenças não transmissíveis, que também é um problema muito atual e nesta fase de transição epidemiológica que os nossos países estão a enfrentar e, portanto, convido-vos a estar atentos às novas informações e às novidades e, de novo, agradecer a vossa presença. Até à próxima.